Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu adorei quando meu primo me convidou para passar o final de semana com ele na praia. Se bem que eu te falo primo, mas o Márcio, na verdade, sempre foi para mim bem mais do que um simples primo. Para ser mais clara, já fazia tempo que a gente tinha um rolo, digamos assim. Um romance meio escondido. De vez em quando, combinávamos de sair e acabávamos passando a noite juntos. Não era nada sério, pelo menos para ele não era. Era apenas uma espécie de amizade colorida e, naturalmente, ninguém sabia, à exceção de algumas amigas mais chegadas, porque da nossa família, absolutamente ninguém sabia. O problema é que éramos primos. Com certeza nossos pais não iriam aprovar, apesar de sermos adultos. Se bem que quando eu digo que não havia nada de sério entre nós, eu digo em relação a ele. Porque, para ser bem sincera, eu sempre fui apaixonada pelo Márcio. No fundo, eu só não abri o jogo com todo mundo, não contava, inclusive para minha mãe, para o meu pai, para minha família toda, porque ele não queria. Porque se dependesse de mim... Pelo que entendi, além de nós, iam mais 2 casais de amigos dele. Eu só não gostei de uma coisa, ele também tinha convidado o meu irmão, o que naturalmente ia ser um problema para a gente, já que não íamos poder dormir juntos no mesmo quarto, por exemplo, ou passearmos de mãos dadas na beira do mar. Se bem que por mim, tudo bem. Ninguém tinha nada a ver com a nossa vida. O problema é que ele não queria. Não sei se ele tinha medo da reação do meu pai, se ele tinha receio do comentário do pessoal da família. Não sei. Só sei que ele não queria que ninguém soubesse. Enfim, eu até tentei convencê-lo a não convidar o meu irmão para a gente poder ter um pouco mais de liberdade, mas ele achou que assim seria melhor. Sabe o que é, Luana? Se formos só nós dois, não, pensa bem, raciocina. Vai dar muito na vista. Tua mãe pode ficar desconfiada. E outra, fique tranquila que lá embaixo eu dou um jeitinho da gente ficar sós. Não dava para abrir o jogo com o meu irmão, até porque ele era praticamente um menino, tinha só 12 anos. Ele com certeza, se soubesse de alguma coisa, primeira coisa que ia fazer é ir correndo abrir a boca para os meus pais. O Márcio, inclusive, chegou a pedir que eu não comentasse nada com os amigos dele sobre a gente, com medo de que alguém pudesse, sei lá, fazer um comentário, dar uma bola fora. Aí o meu irmão podia escutar e de repente ficar sabendo de tudo. Acabamos indo para a praia numa espécie de comboio. Eu, meu primo e meu irmão com um carro na frente e mais 2 carros dos casais de amigos do Márcio logo atrás, de modo que chegamos todos praticamente juntos. Nessas alturas, eu já tinha conhecido o pessoal. O primo já tinha nos apresentado. E olha, era um pessoal bem bacana. Pelo jeito, deviam ser bem festeiros. Só que já logo naquele primeiro dia, aconteceu uma coisa que me deixou meio chateada. Lembro que a gente chegou, demos um jeito na casa, arrumamos as coisas, depois fomos até o mercado comprar comida e foi logo depois do almoço, quando fomos tomar banho de mar, que aconteceu. Os meninos estavam todos batendo bola ali na areia, enquanto eu e as outras mulheres ficamos tomando banho de sol. Eu, naturalmente, não conseguia tirar os olhos do Márcio. Ele era tão bonito, tinha um corpo tão sarado. É como eu já disse lá no começo dessa minha carta. Apesar de ele nunca ter querido que a gente contasse para todo mundo, nunca tivesse sido favorável a gente, enfim, contar que a gente se gostava, eu era apaixonada por ele. Nisso, uma das meninas resolveu entrar no mar, de modo que acabamos ficando apenas eu e a Joyce. No que ficamos sozinhas, só nós duas ali na areia, ela me perguntou:
Escuta, você é alguma coisa do Márcio? Eu? Ué, nós somos primos. Por quê? Não. Eu sei que vocês são primos. O que eu tô querendo dizer é outra coisa. Rola alguma coisa a mais entre vocês? Outra coisa? Mas como assim? Ah, Luana, não se faça de boba, né? Você entendeu? Olha, eu podia até abrir o jogo com ela, mas aí lembrei que o Márcio tinha me pedido para não comentar nada. Nem com os amigos dele, nem com os meus amigos. E no caso da praia, especificamente, porque de repente alguém podia comentar alguma coisa depois, na presença do meu irmão, e o Márcio não queria. Então, apesar de ter um impulso de contar para ela, eu lembrei daquilo que o primo tinha me dito e fiquei na minha. Desconversei. Ele tinha pedido para não comentar nada com ninguém a respeito de nós dois. Então, sabe, eu olhei para ela e desconversei. Imagina, Joyce, a gente é só primo, que ideia. Ela então sorriu e, olhando na direção dos rapazes que estavam ali perto jogando bola, comentou satisfeita: puxa, que bom. Ele é um pedaço de mau caminho, fala a verdade. O Márcio realmente é um rapaz bonito. Se não fosse meu primo, quem sabe, né? Só que sem chance. Primo é quase como se fosse um irmão. Quando eu falei aquilo, ela olhou para mim meio desconfiada. Acho bom mesmo, viu? Senão eu vou ficar morrendo de ciúme. Ela ficou me olhando em silêncio durante algum tempo, com aquela cara de quem... Sabe quando a pessoa está querendo ler teu pensamento? Se eu te contar uma coisa, você jura que fica só entre nós duas? Sem entender aonde ela estava querendo chegar, respondi que sim. E foi então que ela soltou a bomba. É que eu já fiquei com o Márcio, é isso. Olha, quando ela falou aquilo, eu quase engasguei. Ficou com... Mas como assim, Joyce? E o teu marido? Você ficou com o Márcio antes de se casar, é isso? Ela riu. Que nada. Eu e o Márcio, a gente tem um rolo. Aliás, você bem que podia me ajudar a ficar com ele aqui na praia, né? Tipo, eu combino de sair com você, só nós duas, e aí o Márcio me encontra depois. Meu marido vai ficar pensando que eu tô com você. Você me ajuda? Olha, não sei como não tive um troço quando ela falou aquilo. Sabe quando você não espera? Era uma história cabeluda demais, até porque a mulher era casada e o marido dela estava ali a pouco mais de 5 metros da gente, jogando bola com o meu primo, inclusive. Agora eu estava entendendo por que ela veio com aquelas conversas de perguntando se eu tinha alguma coisa com o meu primo. Aquele ar desconfiado. Imagine o Márcio, o meu Márcio, de casinho com aquela fulana. Olha, não dava para acreditar. Meu Deus, a mulher era casada. E pior, o marido dela estava ali, era amigo do meu primo, estava jogando bola com ele. Olha, era tão absurdo que lá pelas tantas eu comecei a desconfiar. Será que essa mulher está falando a verdade? Ou está querendo tirar uma onda com a minha cara? Porque estavam ali os dois, o meu primo e o marido dela, junto com... batendo bola na areia. Será que era verdade? Não podia ser, não fazia sentido. Por que então ele me chamaria para ir à praia, sendo que a sua amante também estaria lá? Se bem que ele me pediu para não contar nada para ninguém, né? Falou que era por causa do meu irmão, que não queria que ninguém comentasse na frente dele,
para ele depois não dar com a língua nos dentes, contar para o meu pai, para minha mãe, só que vai saber se era por isso mesmo. De repente o que ele não queria é que a amante ficasse sabendo da gente, caso realmente fosse verdade o que aquela mulher acabava de me contar. Olha, foi duro escutar todas aquelas coisas, principalmente porque eu não sabia se era verdade ou se era invenção daquela fulana. E o pior é que ela só parou de falar depois que a outra menina voltou da água. Dei graças a Deus que ela fechou a boca, porque já estava a ponto de voar no pescoço dela. Olha, eu tremia. Não sabia o que pensar. Será que era verdade? Era só o que eu me perguntava. Será que essa mulher não inventou essa história? No começo, eu cheguei a duvidar, só que depois, pensando melhor, eu achei que podia ser verdade sim. Até porque, a troco de quê aquela mulher ia inventar uma coisa daquelas? Ela era casada. E o marido dela também estava ali. Chegou a me pedir ajuda para conseguir ficar com o Márcio, sem que o marido percebesse. Na primeira chance que tive, chamei meu primo para dar uma volta, até porque eu precisava tirar aquela história limpo. Quando o coloquei contra a parede, ele arregalou o olho. Amante da Joyce e eu? Mas de onde que você tirou essa ideia, mulher? Capaz. Contei tudo, tintim por tintim, tudo que ela tinha me dito, tudo que aquela mulher tinha me contado, inclusive que ela tinha me pedido ajuda para os dois ficarem juntos, para cobertá-los para o marido dela não ficar desconfiado. Ele balançou a cabeça. E você acreditou? É mentira, sua boba. A Joyce estava tirando uma onda com a tua cara. Vai ver que desconfiou que a gente está junto e aí jogou um verde. Você não comentou nada sobre a gente, comentou? Claro que não, né? Você pediu que eu não contasse nada. Mas, Márcio, me fala a verdade. Você não tem nada mesmo com essa mulher? Mas é claro que não, Luana. Você acha que se tivesse, ia trazer você junto comigo? Além do mais, ela é mulher do Nelson, que é meu amigo. Deus me livre. Realmente fazia sentido. Olha, fiquei até mais tranquila com aquela conversa, principalmente porque, repito, não tinha cabimento aquela história. Meu Deus, meu primo tinha um rolo comigo. Aí, de repente, ia levar outra mulher que também tinha um romance secreto com ele, e mais do que isso, ia levar a mulher e mais o marido. Olha, fiquei até mais tranquila, principalmente porque depois rolou até um amasso. Ah, como eu estava com saudade desse homem. É como eu já falei. Ele não queria que eu comentasse com ninguém o romance que a gente tinha. Principalmente porque a gente era primo. Mas olha, se dependesse de mim, eu contaria para todo mundo. Desde que chegamos à praia, que eu não via a hora de poder ficar sozinha com ele. Acreditei piamente em tudo aquilo que ele me contou. Apesar de ter ficado encucada no começo, principalmente depois da conversa com aquela infeliz, eu achei que não tinha mesmo nada a ver. Antes de voltarmos, ele ainda me prometeu que ia dar um jeito de a gente dormir juntos aquela noite, sem que ninguém ficasse sabendo, é claro, principalmente o meu irmão. No que chegamos à casa, no entanto, notei que a Joyce não tirava os olhos de nós, principalmente de mim. Olhava para mim, depois olhava para o Márcio. Olha, eu achei tão esquisito o jeito dela. Até porque, meu Deus, o marido dela estava ali, do lado. Comecei a ficar com a pulga atrás da orelha novamente. Sabe quando a pessoa te olha como se estivesse querendo te falar alguma coisa? Aquilo não era normal. De todo modo, achei melhor ignorar aqueles olhares, até porque
Eu estava ali para me divertir e não para me estressar. Na hora de dormir, o pessoal foi se recolhendo aos quartos. Primeiro foi o meu irmão, depois foi o Walter, mais a esposa, e algum tempo depois a Joyce e o marido. Ela não queria ir dormir, deu para notar. Foi porque o marido quase a arrastou. Mas eu percebi o modo como ela olhou para mim. Foi para o quarto me fuzilando com o olhar. Olha, dei graças a Deus quando fiquei a sós com o primo. Ficamos ali um tempinho, uns 15, 20 minutos, até que ele falou: eu acho que já deu tempo do pessoal dormir, né? Você quer dar uma voltinha na praia? Imagine se eu não ia querer. Era tudo o que eu mais queria. Era o que eu estava esperando. Ele então me pegou pela mão e fomos tomando o rumo da rua. A praia ficava pertinho, a menos de 4 quadras. Só que não chegamos a passar do portão, porque de repente escutei aquela voz: onde vocês pensam que vão, hein? Era ela, a Joyce, que em vez de estar dormindo lá do lado do marido, estava ali nos fuzilando com o olhar. Ficamos em silêncio durante algum tempo, meio desconcertados, principalmente eu, né? Quando ela perguntou: então é assim, Márcio? Foi para isso que você me convidou para vir à praia? No que ela falou aquilo, para minha surpresa, ele soltou da minha mão e deu um passo na sua direção. Olhei para ele sem entender nada. E entendi menos ainda quando ele falou aquela frase: peraí, Joyce, eu posso explicar. A Luanda é minha prima, não tem nada a ver. Ela, nessas alturas, já estava até chorando. Como se quem estivesse ali não fosse o meu primo, e sim o marido dela. Olha, cena mais esquisita do mundo. A mulher deixou o marido lá dentro, na cama, e veio perguntar para mim o que eu estava fazendo com o meu primo. Mais do que isso, interpelou o Márcio como se fosse namorada dele. Ele tentando se desculpar, se justificar pelo fato de estar comigo, e ela chorando copiosamente. Como que não tem nada a ver, Márcio? Acabei de ver vocês de mãos dadas. Parecem até namorados. Onde que vocês estavam indo essa hora da noite, hein, Márcio? E fazer o quê? Calma, Joyce. Peraí. Não é o que você está pensando. A gente só ia até a esquina. Sabe quando você percebe que está sobrando? Eles conversavam como se eu não estivesse presente. Olha, fiquei até zonza diante da situação. Os dois ali conversando, como se fosse um casal de namorados, ele se justificando para ela, ver se pode. A mulher tinha deixado o marido dormindo lá dentro da casa. E foi perguntar para o meu primo o que ele estava fazendo comigo, aonde ia. E fazer o quê? E detalhe, ela cobrando uma atitude dele, explicação, em voz alta, discutindo os dois como se fossem um casalzinho de namorados, ou pior do que isso, marido e mulher. Não demorou muito e até o pessoal que estava dormindo acabou acordando. Um por um foram aparecendo ali fora para ver o que estava acontecendo, inclusive o marido dela. Que foi que houve, Joyce? Por que você está chorando desse jeito? Hein, amor, fala. Ninguém disse um A. Ficou aquele clima esquisito, pesado. Ela passou assim a mão nos olhos, enxugou as lágrimas
e continuou na dela, sem responder ao marido. Aliás, sem nem olhar para a cara dele. Eu também não abri a minha boca, até porque estava pasma. Sim, porque aquela discussão só podia significar que os dois eram mesmo amantes, do jeito que ela tinha me contado lá na areia. Imagine, a gente ia dar uma volta na beira do mar. Era a chance que tínhamos para ficar juntos. E de repente, aquela mulher aparece do nada e estraga tudo. Deixa o marido dormindo lá dentro e vem cobrar do meu primo o que ele estava fazendo comigo. Naturalmente que aquela cena não tinha sido à toa. Pela cara que ela fez, pelo tom da sua voz, pelas lágrimas que derramou, deu para ver que ela estava se mordendo de ciúme. E mais claro do que aquilo impossível, os dois tinham sim um caso, por mais que o safado negasse. A mulher chegou fazendo cobrança, querendo saber aonde a gente ia. Agora, o pior mesmo foi a reação dele. Soltando da minha mão quando ela apareceu, tentando se explicar, se justificar, como se fosse, sei lá, um namorado, um marido, pego com a mão na botija. Olha, nunca me senti tão mal. Foi o pior dia da minha vida. Só não voltei para casa naquele mesmo instante porque não tinha mais ônibus. A cena que todos presenciaram não deixava dúvida nenhuma. Mas eu, sinceramente, não sei se o marido dela entendeu. Bobalhão. Se entendeu, fingiu que não entendeu. De repente, todos se recolheram de volta aos quartos e, pelo jeito, ficou tudo por isso mesmo. Olha, eu não consegui nem olhar mais na cara do meu primo depois disso. Olha, foi muito papelão o que ele fez. Fiquei morrendo de raiva dele. Principalmente por ter me feito passar por uma situação tão constrangedora. Até hoje eu faço força para tentar esquecer aquele maldito final de semana. Foi, na verdade, o fim de um sonho. Porque é como eu já falei, apesar de a gente ser primo, o que eu vou fazer se eu me apaixonei por ele? Sempre fui apaixonada pelo Márcio. Só não contava para todo mundo porque ele não queria. Se bem que talvez tenha sido até melhor assim. Somos primos. O que eu podia esperar da nossa relação? Na verdade, nunca íamos passar daquilo, de encontros esporádicos em motéis. Ele jamais teria coragem de abrir o jogo com a nossa família. No fundo, para ele, eu não passei de uma diversão, um passatempo, sexo e nada mais. Até uma amante ele tinha. Mulher de amigo ainda por cima. Olha, doeu, viu? Doeu demais. Doeu e continua doendo até hoje. Eu até tento me conformar, me convencer de que foi melhor assim, até porque o nosso caso não tinha futuro mesmo. Só que no fundo, até hoje eu não consigo. Sabe quando você não se conforma? Quando eu penso em nós dois, sinto como se meu coração estivesse sangrando, sendo rasgado ao meio. Ah, como eu queria te esquecer, Márcio. Como eu queria te tirar da cabeça. Mas sei que vou continuar lembrando de você durante muito tempo ainda. Até porque você faz parte da minha família, querendo ou não. Vai estar sempre por perto, a gente vai continuar se encontrando. Você olhando para mim, eu olhando para você. Mas como eu queria te esquecer. Como eu queria esquecer que muito mais do que primo, você já foi o amor da minha vida. Pelo menos até o dia em que eu descobri que para você, infelizmente, eu não era ninguém.